Obrigada e obrigada aos painelistas pelo excelente conteúdo e partilha de conhecimento. Prosseguimos agora então para a sessão de comunicação 2, será moderada pela Catarina Gruposo Pavão, à qual eu passo a palavra. Catarina, é só abrir o seu micro e tem a palavra, por favor. Então, obrigada, Raquel, obrigada pelo convite também da comissão organizadora, né, para coordenar esta mesa, que é extremamente importante, já que trata de um assunto que está, né, no dia a dia de todos nós, não só como pesquisadores, mas, né, como cidadãos, né. Eu queria só colocar algumas coisas para os apresentadores, né, são 15 minutos, eu avisarei quando faltarem apenas 3 minutos, para que a gente não se atrase e tenha um tempinho para depois fazer algumas perguntas, certo? Então, vamos começar com a apresentação, com o título Portal Covid-19, evidências da OMS, informações técnicas e últimas pesquisas sobre Covid-19. Os autores são a Daisy Carias Bersotti, Eliane Pereira dos Santos e Ludovic Revis. Então, depois eu vou apresentar uma de cada vez, tá? Para que as pessoas consigam lembrar o tema. Então, é a Daisy que vai apresentar. Bom dia e boa tarde a todos. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. Só um segundo, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Ok. Então, muito primeiramente gostaria de agradecer, né, a Confoa, ao Comitê Científico, por essa grande oportunidade, em meu nome, em nome dos outros autores já mencionados pela professora, e dizer que essa oportunidade de compartilhar experiências e de conhecer a experiência dos outros colegas é extremamente válida e importante. Então, a nossa pesquisa, né, o nosso trabalho, Portal Covid Evidência, da Organização Pan-Americana da Saúde, informações técnicas e últimas pesquisas sobre o Covid. Nós vamos apresentar para vocês, né, que a plataforma ela reúne informações técnicas da OPAS, da Organização Pan-Americana, da Organização Mundial da Saúde, dos Estados-membros, que são os países que compõem a região das Américas, né? Literatura científica, protocolos clínicos de pesquisa, medidas de controle, dados epidemiológicos, entre outras fontes, para auxiliar as autoridades, os gestores, pesquisadores e profissionais que atuam no enfrentamento à pandemia, né? Então, o Portal Covid é uma plataforma web que organiza e disponibiliza conteúdos classificados em 3 categorias principais, 3 grandes categorias: salvar vidas, proteger os profissionais da saúde e reduzir a transmissão, a propagação da Covid-19. Outros filtros também foram pensados e implementados e eles estão disponíveis como uma subcategoria dentro de cada categoria, tipo de estudo, autor e idioma, os 4 idiomas cobertos pela região das Américas que compõem a organização Pan-Americana, inglês, espanhol, português e francês. Essa é a ordem também do quantitativo de material, né? Nós temos mais conteúdo em inglês e, consequentemente, espanhol, português e francês. Então, uma coisa importante de ressaltar é que mesmo já existindo outras plataformas e bases de dados voltadas para a disseminação de literatura sobre a Covid, o portal Evidência da organização incorporou documentos, recomendações e políticas dos países, né, com o propósito de identificar estudos-chave em meio à infodemia, né, essa grande massa de conteúdo informacional que a gente vem vivendo em paralelo à pandemia.
né? A gente vive essas duas pandemias, uma pandemia informacional e a pandemia pela Covid. Desculpe. Então, falando um pouco da interoperabilidade do portal, a interface de pesquisa simplificada, do modo simplificado e avançado, com o uso de filtros e formas de organização e recuperação dos recursos por relevância, data de publicação ou título. Ela é de fácil recuperação via os principais navegadores de internet e ela é interoperável com outras bases de dados, a exemplo da Vitrine do Conhecimento, desenvolvida pela BIREM, que é um centro da Organização Pan-Americana da Saúde e muito conhecida pelo desenvolvimento e implementações das bibliotecas virtuais em saúde. Falando um pouco de métricas, né? Atualmente, nós temos mais de 2.200 registros coletados entre literatura científica, técnica e recomendação dos Estados-membros, muita informação e muito conteúdo desenvolvido pela Organização Pan-Americana e Mundial da Saúde, evidências e artigos científicos. Ela acumula aproximadamente, né, 550 mil visitas e mais de 1 milhão de páginas acessadas desde sua implementação em março de 2020. Então, analisando um pouco a situação epidêmica vivida no passado bem recente, né, com as epidemias de dengue, chikungunya e zika, a gente pensou nos próximos passos para esse portal, né, uma segunda fase. Então, os profissionais da gestão do conhecimento, os profissionais de emergência, sentaram. Esse portal foi pensado de maneira multidisciplinar, com profissionais envolvendo as várias áreas da OPS. Então, foi pensado que, no auge dessas arboviroses, incontáveis materiais, plataformas, bases de dados foram desenvolvidas e elas, hoje, encontram-se dispersas. Um pouco está nessa imagem das iniciativas que foram feitas e hoje estão obsoletas, né? Pouco utilizadas. Então, uma segunda fase foi pensada com o intuito de preservar, reunir outras iniciativas que foram desenvolvidas em caráter emergencial por alguma epidemia ou situação de saúde que tenha acontecido recentemente, né? Porque a dengue ainda assola os países das regiões das Américas, principalmente. Então, as ações futuras, então, diante desse cenário, está sendo pensada essa segunda fase do portal Covid Evidence, fazendo com que o portal ele se transforme num repositório de emergências e desastres em saúde pública. E esse portal vai reunir e preservar, num único lugar, além da literatura produzida pela Organização Pan-Americana da Saúde, informações científicas respaldadas e confiáveis, precisas e oportunas nesse momento infodêmico que a gente vive, né? Através da interoperabilidade com outras bases de dados institucionais, que concentre os resultados de ações, pesquisas desenvolvidas e implementadas durante episódios epidêmicos e também em situações de desastre, como o recente que aconteceu no Haiti, e um também bem recente, que é o episódio da dengue, que acometeu o Brasil, e falando mais especificamente do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu estou neste momento. Então, a proposta de trabalho para essas etapas de transformação, o portal Covid Evidence se transformando, né, passando a ser um repositório maior, que reúna situações, informações de emergências e desastres em saúde pública na região das Américas, e aí será feito um levantamento de plataformas da organização utilizadas para fins de emergência e desastre em saúde pública, essa vai ser a linha de base, identificação de conteúdos e informações científicas que foram desenvolvidos sobre e para emergências e desastres em saúde pública,
a sistematização, a organização visando a preservação das informações científicas de forma eficiente, sustentável e interoperável, e a otimização dos recursos tecnológicos da organização que possibilite gerir a informação técnica e científica promovida de forma mais eficaz. Como conclusão, a pandemia da Covid evidenciou o valor e a importância da ciência como um instrumento para atravessar essa situação que o mundo está vivendo, né? Nesse sentido, a implementação do portal Covid, iniciamos com a implementação do portal Covid, que vai se desdobrar, que vai se transformar, foi uma iniciativa emergencial para a disseminação e preservação e fortalecimento do que a ciência tem desenvolvido, os pesquisadores, centros de pesquisa, universidades, instituições governamentais dos países da região das Américas, a Organização Mundial e Pan-Americana da Saúde, e que se tornará um patrimônio científico, técnico e cultural da saúde pública para as gerações futuras, corroborando com a premissa da promoção do acesso equitativo ao conhecimento científico produzido em prol da saúde e vida de todos. Então, aqui estão as referências, e para qualquer outra informação, e se queiram bater um papo conosco, nosso muito obrigada, mais uma vez, aqui estão os nossos e-mails, né? Agradeço em nome dos colegas que estão trabalhando neste projeto. Obrigada. Deise, muito obrigada. Obrigada por não ultrapassar o tempo, pelo contrário, foste bem sintética, mas muito claro sobre o trabalho que vocês pretendem fazer, que realmente é muito importante, porque essa questão de a dispersão de informação é realmente um problema hoje. Bem, agora, então, eu vou passar a palavra para a apresentação do segundo trabalho, Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde no contexto da colaboração científica internacional, um olhar a partir das políticas dos financiadores. Os autores são Luiz e Maria Costa de Oliveira, Cícera Henrique da Silva e Viviane Veiga. Podem ter 15 minutos para a apresentação. Olá, obrigada, Caterina. Oi, Viviane. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem, bom dia e boa tarde para todos. Eu vou apresentar aqui esse trabalho. Esse trabalho foi feito por uma orientanda minha e da professora Cícera. O nome da aluna é Luiz Oliveira, que ex-aluna, né, que ela já se formou. Ela não pôde fazer a apresentação, então estou aqui hoje para fazer a apresentação por ela. Gestão de dados de pesquisa em saúde no contexto da colaboração científica internacional. Essa pesquisa, ela buscou ter um olhar mais abrangente sobre quais são as políticas e se essas políticas internacionais falam sobre gestão de dados de pesquisa e se falam de gestão de dados no momento de uma colaboração internacional, quando a gente tem pesquisadores ou instituições trabalhando de forma colaborativa de países diferentes que têm legislações diferentes também. Então, para começar, deixa eu passar aqui. Não está passando. Espera aí. Foi. Então, as colaborações internacionais, elas permitem que os pesquisadores e as instituições de pesquisa, elas unam esforços para abordar problemas de saúde, né, problemas relacionados à saúde, que não se limitam às fronteiras geográficas. A gente viu muito em várias infecções, em várias endemias que a gente passou, nós vimos isso com o Ebola, estamos convivendo com essa realidade hoje, no momento que a gente vive essa pandemia da Covid-19. Então, os países eles começam a se unir e começam a trabalhar de forma colaborativa em prol da ciência. Mas aí a gente tem uma questão, que é a questão justamente do como que a gente faz essa colaboração internacional com legislação diferente, né? E o dado. Por quê? Porque o dado ele tem assumido um protagonismo central nesse processo de produção de conhecimento.
Então, muitos autores colocam o dado como um novo ouro, né? O novo ouro agora é o dado de pesquisa. Ele tem um protagonismo central quando a gente fala de produção de conhecimento e quando a gente fala no campo da saúde, a gente vê isso muito claramente, como os dados em saúde, os dados para a saúde, os dados demográficos, eles são super importantes para a construção do conhecimento no campo da saúde. E o dado, ele é o cerne das colaborações internacionais em pesquisa. Quando a gente vê um trabalho de colaboração, normalmente é por quê? Por conta dos dados, porque eles precisam compartilhar dados, analisar conjuntamente dados, pegar as metodologias diferentes para fazer uma análise de um certo conjunto de dados. Então, esse dado de pesquisa, ele recebe esse novo patamar no campo científico e ele se torna fundamental, o ouro, a essência dessas colaborações internacionais no campo da ciência. E as colaborações, elas envolvem um escopo muito complexo de considerações legais e regulatórias, não só no campo da saúde, porque a gente vê que tem muitas questões, legislações diferentes para trabalhar com a questão da saúde, com os sujeitos de pesquisa nos países, né, em países diferentes, como o dado em si, fora até do campo da saúde, a gente vê que tem muitas questões normativas diferentes de um país para o outro. Como trabalhar conjuntamente num cenário como esse? E a gestão de dados de pesquisa, ela é entendida como uma das áreas centrais na conduta responsável da pesquisa. Então, vários autores começam a colocar que, para a gente, e foi muito bom vir falar agora, após o painel que foi coordenado pela Elô, porque a gente vê essa importância da responsabilidade, da transparência, da integridade da pesquisa. Quando a gente fala, então, de dado de pesquisa, de ciência aberta, a gente também está falando de transparência e a gente está falando de integridade. E dá uma conduta mais responsável. Então, aí a gente vê que toda essa questão da normativa, dos marcos regulatórios, dos países, a forma como eles lidam com os seus dados, né, realmente recai sobre a questão da colaboração internacional. E a colaboração internacional é fundamental, quando a gente fala de ciência aberta, a gente fala de uma ciência mais colaborativa e mais aberta. Então, a colaboração é fundamental, mas a gente precisa pensar quais são as políticas que precisam ser implementadas nos países e nas instituições para que possa favorecer a boa conduta, a conduta responsável da pesquisa no momento de um compartilhamento de dados. Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar as orientações dos financiadores para a gestão de dados no campo da saúde, em projetos que foram executados por pesquisadores de mais de um país. Então, isso foi identificado. Quais são os pesquisadores, quais são os projetos e quais são as políticas que esses projetos que abrem essas chamadas para a colaboração internacional, quais são as políticas que esses projetos adotam, né? E aí, como objetivo específico, foi caracterizar os principais financiadores da pesquisa em saúde, identificar e analisar as orientações para a gestão de dados nos documentos normativos. Então, primeiro, esse trabalho não foi um trabalho simples, né? Porque a gente sabe que esse material documental das instituições de fomento nem sempre são tão fáceis de se debruçar, de se encontrar e depois de analisar, então tinha que identificar e depois analisar cada orientação para a gestão de dados nesses documentos normativos dos financiadores e depois fazer um mapa mesmo, mapear e analisar quais são as responsabilidades que eles estavam indicando ali naquele documento. A responsabilidade dentro da gestão de dados tem várias etapas, né? Então, tem várias formas de você colocar responsabilidades e várias etapas. Então, cada etapa também precisava ser verificada e analisada a partir dessa pesquisa aí, pensando na colaboração internacional. Então, a outra característica era que essas pesquisas, né, e esses editais fomentassem políticas colaborativas envolvendo pesquisadores de diferentes países. E aí, foi feita uma pesquisa bibliográfica primeiro, mapeando e analisando esses documentos normativos desses financiadores. Depois teve todo um trabalho empírico que consistiu o quê? A analisar esses documentos emitidos pelo NIH e pela
Comissão Europeia. Então, esses dois grandes financiadores da pesquisa internacional foram o foco da pesquisa no momento. Tem uma outra parte da pesquisa que foi publicada em outra parte, e depois eu vou mostrar para vocês também o link da dissertação completa que está com esse trabalho aí em texto completo aberto, em acesso aberto no Arca, no repositório. E os documentos analisados a partir de uma estrutura, de um modelo de avaliação. Então, foi importante criar uma estrutura a partir de outros modelos, se criou uma estrutura, se criou um modelo de avaliação de políticas de dados de pesquisa, desenvolvida em base nos modelos disponíveis na literatura. E aí, a partir desse modelo aí que foi se constituindo, a gente começou a observar várias questões. A gente conseguiu caracterizar e fazer esse mapa aí. Então, nesse quadro 1, o que a gente vê do NIH? A gente vê primeiro ali a primeira parte ali da coluna, que é o grau de aplicação. Se as políticas, né, e aí está no plural porque são várias políticas do NIH, não é um documento a política, não, são vários documentos normativos que constituem essas políticas para a gestão de dados no âmbito do NIH. E aí, no grau de aplicação, a gente tem ali, se ele é recomendatório, que é quando uma política ela recomenda que você faça alguma coisa dentro da gestão de dados, mas ela não é obrigatória, não é mandatória. Tipo assim, se você fizer, ele te recomenda, mas se você não fizer, você não perde a concessão por conta disso, né? Então, tem um recomendatório, tem um mandatório, que é quando o que está colocado ali naquela política precisa ser realizado, porque senão você não ganha concessão, ou se você estiver em uma fase da pesquisa que você já tem a concessão, você é obrigado a devolver, né, esse valor, e não identificado quando essa política não falava se ela era recomendatória, se ela era mandatória, não tinha não foi identificado nenhum termo ali que pudesse ser caracterizado como recomendatório ou mandatório. Depois a gente tem na coluna do meio os aspectos gerais, né? E aí dentro dos aspectos gerais tem a definição, o escopo e as responsabilidades, tá? Então, aspectos gerais, tem uma definição, né? O que é a gestão de dados de pesquisa, o que é o dado de pesquisa, ele está explicando ali de forma correta tudo que precisa ser explicado para que as pessoas possam entender do que ele está falando. O escopo está bem definido, as responsabilidades, né? Quem é responsável pelo quê dentro do ciclo de vida do dado, dessa coleta toda de dados, dentro de todo um projeto da pesquisa, quem é responsável pelo quê? E o monitoramento de conformidade e sanções também. Se tinha ali também explícito como seria feito esse monitoramento da gestão de dados e se tivesse conformidade, ok, se não tivesse, qual seria a sanção. Então, isso também tinha que estar claro nessa política e a gente foi marcando ali. Planejamento e infraestrutura. Se, apesar de ter uma política, seja mandatória ou recomendatória, se ali na política ela oferecia, se ela falava sobre essa parte toda do planejamento e infraestrutura. Então, assim, a política está citando o plano de gestão de dados, ela está explicando que precisa ter um plano de gestão de dados, que a pessoa precisa entregar um plano de gestão de dados. Essa política, ela fala do suporte, né? Se você precisar, se você tiver dúvida, se você, né, tiver alguma dificuldade, você tem um suporte, uma equipe que possa apoiá-lo a tirar suas dúvidas sobre essa gestão dos dados de pesquisa. A questão da curadoria e preservação por longo prazo, que é justamente, né, a curadoria, você curar, verificar se esses dados eles têm essa preocupação com essa curadoria e a preservação por longo prazo, isso é colocado também dentro da política. E repositórios e centros de dados, se eles também dão essa infraestrutura dizendo, olha, você pode colocar nesse repositório, naquele repositório e dar essa indicação também de repositório centro de dados. E os custos, né? Se a pessoa também tinha algum tipo de apoio, se ela poderia colocar, se a política falava sobre isso, né? Caso ele tivesse um custo extra, se ele poderia ter o apoio também do NIH nessa parte da infraestrutura e do planejamento para organizar os seus dados. E, por último, a grande categoria, disponibilização e reuso, que ali fala do limite de tempo, né? Se ali na política fala sobre o tempo, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, alguém fez uma pergunta na mesa que eu participei sobre a questão da temporalidade, então limite de tempo,
propriedade, né, disponibilização e reuso e a propriedade desse dado, compartilhamento e acesso, se também na política falava sobre isso, reuso e a questão ética, que a gente viu muito também no painel anterior. E aí, embaixo, na legenda, vocês podem ver, né, o grau de aplicação identificado. Se a bolinha está toda preenchida de preto... 3 minutos. Tá, já estou finalizando, que bom. Se a bolinha está toda de preto, é a cobertura total. Se a bolinha tá, né, não está totalmente escura, ela é a cobertura parcial, e quando ela está vazada, é nenhuma cobertura. E aí vocês podem ver qual foi o resultado aqui do NIH nesses aspectos aqui que eu acabei de apresentar. E esse aqui foi o do H2020, do Horizon 2020, que é justamente também, vocês podem ver as bolinhas pretinhas, né? Aspectos gerais, só responsabilidades que está pelo meio, o restante, na parte de planejamento e infraestrutura, tudo ok, e na parte de disponibilização e reuso, a temporalidade e a propriedade e o reuso, eles estão parcialmente cobertos. Então, aqui tem, de novo, mostrando, né, para finalizar, o NIH, a gente viu insuficiência de políticas específicas para a gestão de dados produzidos em pesquisas colaborativas internacionais, necessidade de projetos interinstitucionais celebrar um acordo de consórcio, isso é falado, e o acordo deve abordar questões como a propriedade, disponibilização e compartilhamento de dados. E do Horizon 2020, os compromissos com as atividades de gestão de dados estão concentrados nas figuras do coordenador e do beneficiário, insuficiência de políticas a respeito de distribuição de funções e responsabilidades, harmonização do PGD com acordos de consórcio também, e uso de protocolos harmonizados em situações de emergência e saúde pública. E aí, para considerações finais, a gente coloca que existe a necessidade de negociação e construção de acordo, responsabilidade em comum no NIH e na Comissão Europeia, e a insuficiência de recomendações ou exigências para a gestão de dados produzidos em pesquisas colaborativas internacionais. E aí, maiores informações, vocês podem acessar aqui no ARCA, esse identificador Randall 49295, que é a dissertação completa da Luíse. Muito obrigada. Obrigada, Viviane, pela apresentação, foi bem clara, apesar de tu ter que correr um pouquinho no final, mas ficou aqueles quadros muito bons para entender as duas políticas. Bem, agora a apresentação do trabalho A Comunicação Rápida e os Preprints sobre Covid-19, Difusão e Impacto. Os autores são Patrícia Pedri e Ronaldo Ferreira Araújo. Quem vai apresentar? A Patrícia? Vai apresentar? Tá, ok. Então, fica à vontade, 15 minutos, Patrícia. Obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim, sim. Bom, meu nome é Patrícia Pedri, eu sou mestranda de Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas e assina comigo esse trabalho o meu orientador e professor Ronaldo Ferreira Araújo, também da Universidade Federal de Alagoas. A nossa proposta, né, de trabalho foi justamente compreender o papel do pré-print na comunicação científica, justamente nesse contexto da atual pandemia de Covid-19, analisando a difusão e os impactos desses pré-prints em outras pesquisas científicas e também essa difusão, essa disseminação desses pré-prints na web social. Como o professor Carlos Lopes comentou logo mais cedo, o pré-print é uma versão preliminar, né, de uma pesquisa que é depositada pelos próprios autores em repositórios específicos, e ele se dá anterior à revisão por pares e, claro, por consequência, anterior à publicação em um periódico. Ou seja, é uma disponibilização rápida, uma comunicação rápida dos resultados de uma pesquisa. Desde a década de 60, experiências de grupos de intercâmbio de informação científica acontecem. No entanto, em 1991 é que o primeiro repositório de pré-print foi criado, que foi o Archive na área de física,
e depois ele ampliou para algumas outras disciplinas, mas continuando na área de ciências exatas. A ciência aberta, o movimento de ciência aberta, apesar de posterior ao início dos pré-prints, a origem dos pré-prints, ela incorporou os pré-prints como um dos seus movimentos, tanto dentro do movimento do acesso aberto, que o pré-print é em acesso aberto, quanto no movimento de revisão por pares aberta, porque os repositórios de pré-print permitem o comentário contínuo, como o professor Carlos também colocou mais cedo, dessas pesquisas. Então, o pré-print se localiza nesses dois movimentos da ciência aberta, no acesso aberto e na revisão por pares aberta. E, a exemplo do archive, outros pré-prints foram criados ao longo do tempo, sendo em disciplinas como bioarchive, socioarchive, mediarchive, em medicina, por exemplo, quanto repositórios ligados a países, como o China Archive, quanto repositórios de modelo de negócios, né, privados, como o PeerD, e também repositórios ligados a bases de dados, como é o caso do Cielo Preprint, que foi criado também no contexto da Covid-19. Diferente do fluxo tradicional da comunicação científica, o pré-print tem um fluxo abreviado, com mínimo de etapas, porque não perpassa por editor, por periódico, por revisão por pares. Então, esse fluxo abreviado, fazendo com que o próprio cientista deposite a sua própria pesquisa, cria um ritmo muito mais rápido, muito mais acelerado de disponibilização dos resultados da pesquisa. E essa disponibilização rápida, né, essa disponibilização das pesquisas pelos próprios autores, cria uma condição de liberação do polo emissor, que antes esse polo emissor era do periódico, agora, no pré-print, esse polo emissor é do próprio autor, ou seja, há uma autonomia do autor na disseminação da própria pesquisa. E, por isso, há uma visualização mais rápida dos resultados para a comunidade científica e também para a sociedade em geral, e, claro, uma avaliação também mais rápida, porque os repositórios, como eu disse inicialmente, eles permitem um comentário junto às pesquisas. Essa maior disseminação das pesquisas, tanto entre a comunidade científica quanto entre a sociedade em geral, também acelera a disseminação dessa informação nas mídias sociais. Então, esse trabalho, que é um trabalho descritivo exploratório, de natureza quantitativa, usou indicadores bibliométricos e também usou indicadores altimétricos, que são as menções na web social, nas redes sociais, na Wikipédia, no YouTube, né? Para analisar esse impacto e essa disseminação dos pré-prints sobre Covid. A busca foi feita no Dimensions, no dia 11 de novembro de 2020, com esses descritores, né? Covid-19, Covid-19 com hífen, Covid 2019, SARS-CoV-2 sem hífen, com hífen, coronavírus, buscados nos títulos e palavras-chave dos pré-prints, o tipo de arquivo somente pré-print, depositado em 2020, e no mediarchive, por se tratar de um repositório que tem mais números de depósitos de pré-print sobre Covid. E foram recuperados um total de 7.640 pré-prints até a data de 11 de novembro de 2020. Claro, hoje é um número, né, muito maior do que isso. Desses 7.640 pré-prints recuperados, 2.939, ou seja, 38,47% desses pré-prints, receberam citação de outra pesquisa. Em apenas 11 meses, né, esses pré-prints receberam citações de outras pesquisas, totalizando um número de 27.616 citações. Esses pré-prints recuperados, os 7.640, também receberam um número alto de menções na web social. Ou seja, 4.075 pré-prints foram mencionados
na web social, totalizando um número de 703.654 menções online sobre pré-print de Covid-19 em 2020. A gente percebe aqui um número extremamente maior, né, de menções online do que de citações, o que é recorrente em outras análises de artigos científicos, né? O pré-print mais citado teve 561 citações, o que é um número bastante expressivo, e também teve um número expressivo de menções online, que foram 3.027. E o pré-print com maior atenção online, o pré-print sobre Covid com maior atenção online, também teve um número expressivo de menção online, 19.659, e um número expressivo de citações, como 179 citações, como é de se esperar num contexto de Covid, né, num contexto de pandemia e de aceleramento da comunicação científica. Importante aqui é dizer que tanto o pré-print mais citado, quanto o pré-print com maior atenção online, foram publicados em revistas de grande impacto da área. O pré-print mais citado, no mesmo mês que foi depositado no medRxiv, foi publicado no jornal, na revista The New England Journal of Medicine, né, com grande impacto, e o pré-print com maior atenção online demorou alguns meses, mas também foi publicado numa revista de impacto, de bom impacto na área, que é a International Journal of Epidemiology, que é uma revista da Universidade de Oxford. Em relação às menções online, esses pré-prints, a maior parte dessas menções, das menções online desses pré-prints, o Twitter foi responsável por essas menções, ou seja, desde outros trabalhos que confirmam que o Twitter é a rede social preferida, né, para compartilhar pesquisas científicas, não só pré-prints, mas também artigos publicados em revistas. Ele foi responsável por 97,29% das menções online. O restante, o pouquinho que restou, foram divididos entre agências de notícia, blogs, Facebook, documentos políticos, vídeos e até mesmo a Wikipédia. Mas vale lembrar aqui, como o professor Carlos lembrou mais cedo, que esses pré-prints de Covid-19 têm um grande impacto de citação e um grande impacto de menção online. Eles não estão imunes às disputas, né, e aos interesses econômicos, políticos, ideológicos da ciência também, né? Então, há um exemplo, o do pré-print, que foi depositado no bioRxiv em 2020, que afirma a similaridade entre os vírus da SARS-CoV e o vírus da HIV, sugerindo que o SARS-CoV teria sido criado em laboratório. E após muitos comentários de muitos cientistas, não só no repositório, como também e principalmente nas redes sociais, o bioRxiv retirou esse artigo do repositório. Mas esse tipo de disputa, esse tipo de contradição e de controvérsia também acontece em artigos publicados em revistas de grande impacto, como também o professor Carlos comentou mais cedo, né, que foi o caso do artigo que afirma, que conclui que a hidroxicloroquina não tem eficiência no tratamento de Covid, mas houve ali uma análise, né, errática dos dados, foi denunciado por vários cientistas também nas redes sociais, e quando a The Lancet pediu a abertura dos dados, um dos autores, que era proprietário da plataforma de dados, não aceitou abrir esses dados. Então, os outros autores, junto com a revista, preferiram retirar o artigo do periódico e publicar uma retratação. Então, o conhecimento científico, tanto revisado por pares ou não, né, pré-print ou publicado, ele é suscetível a disputas na produção de narrativas para interpretação de acontecimentos sociais. E exige, dessa forma, exige
uma transparência de todas as etapas, uma transparência das ações, uma transparência dessas disputas e interesses que atravessam a ciência. Por isso a importância da ciência aberta, né? 10 minutos, Patrícia. Ok. Então, há uma maior responsabilidade da comunidade científica, ou não, em pensar criticamente sobre essas pesquisas. As pesquisas que leem, as pesquisas que compartilham, as pesquisas que reutilizam. Nesse caso, então, a gente conclui que a ciência aberta é extremamente importante para essa questão, né? O pré-print é extremamente importante para essa questão, porque ele tem o acesso aberto e ele também faz parte de uma das modalidades de revisão por pares aberto. Ele é alvo, sim, de disputa na produção de narrativas sobre interesses políticos, econômicos, ideológicos, assim como os artigos publicados, né? E isso exige uma educação científica para além da disseminação dos resultados científicos. Uma educação científica baseada na transparência do fluxo científico, na transparência das políticas científicas, uma educação científica baseada na transparência das disputas e dos interesses que atravessam esse desenvolvimento científico. E, principalmente, entender o pré-print ao que ele se propõe, que é um papel complementar da comunicação científica, um caráter propositivo da comunicação científica, e não um caráter final, um caráter absoluto, né? Então, não é o caso aqui de retirar, de banir o pré-print, e sim de entender o que o pré-print se propõe, e especialmente entender as disputas políticas, econômicas, ideológicas que a ciência enfrenta, né? Então, aqui estão minhas referências, e eu agradeço em meu nome, em nome do meu professor, do Ronaldo Ferreira Araújo. Aqui estão os nossos contatos, tanto e-mail quanto Twitter, e dar bom dia e boa tarde para todos que estão aqui na sala, que eu tinha esquecido de dar no começo. Bom dia e boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela exposição também, uma ótima pesquisa, e se complementam, né, o que foi falado na sessão anterior, né, com tudo que tu falaste agora em relação à tua pesquisa. Muito obrigada. Eu acho que eu parei a apresentação já? Eu não Ainda não, consegui. pode ir. Eu não estou conseguindo. Como é que... Espera aí. Tá, achei. Achou? Tá ótimo. Então. Achei, agora parou. Obrigada. Isso, parou. Obrigada. Então, agora vamos passar para o último trabalho, infraestruturas de dados da Covid-19, condições para depósito, acesso e uso. Os autores são Vanessa de Arruda Jorge e Sarita Albach. Então, quem vai apresentar? A Vanessa? Sou eu, Tá, Catarina. Bom dia, Vanessa. Bom dia, boa tarde a todos. Eu estou também aqui compartilhando minha apresentação, mas eu já queria começar falando da felicidade de estar compondo essa mesa com excelentes debates, assim, todos eles muito interessantes, e que, de alguma forma, um complementa o outro, né, nessa discussão. Patrícia, agora com toda essa discussão, né, que envolve o campo científico, das disputas, é muito importante a gente não perder isso de vista quando a gente vai falar de qualquer questão que envolve a ciência aberta. Então, por isso, assim, já fico muito grata de estar participando dessa mesa e de ter aprendido tanto aqui também hoje, nessa manhã. Esse trabalho é meu e da professora Sarita. Só para explicar um pouquinho, né, esse trabalho que eu vou apresentar são resultados parciais de uma pesquisa que eu estou realizando, né, que eu estou fechando semana que vem, o meu estágio pós-doutoral no IBICT, UFRJ, que eu recebi uma bolsa pela CAPES, né, para dar continuidade à pesquisa, né, que eu iniciei na minha tese, que era intitulada Abertura e Compartilhamento de Dados para Pesquisa nas Situações de Emergência em Saúde Pública, o caso do vírus Zika. Então, essa bolsa eu recebi para eu continuar
trabalhando, mas com um período bem menor, né, e aí um período de 1 ano, então a gente teve que fazer um recorte nessa perspectiva de estudar, que meu objeto sempre está muito ligado a essa questão das emergências em saúde pública, e aí a gente recortou, né, esse tema, e olhamos isso a partir da questão das infraestruturas, de compartilhamento e abertura de dados, porque também sou da Fiocruz, e nesse momento a gente está implementando um repositório de dados na Fiocruz, então seria importante também olhar como é que como é que se comporta essas questões da infraestrutura de dados, e aí, claro, com o meu olhar a partir da emergência, e estávamos no meio de uma, né, emergência em saúde pública da Covid. Eu acho que as emergências, a minha hipótese, né, é que as emergências elas são sempre catalisadoras de ações, de iniciativas relacionadas ao compartilhamento de dados. Elas colocam luz a várias das questões que envolvem, né, a importância da ciência aberta, e aqui hoje, como eu falei nesse painel, várias questões já foram colocadas. Então, olhar para essas emergências, tentar ver como é que né, essas questões, essas temáticas vêm evoluindo, né, ao longo desse período, numa situação que uma emergência em saúde pública de importância internacional, que é o meu foco, ela tem questões, protocolos, regras, ordenamento jurídico específico para isso. Então, envolve toda uma questão que envolve fluxos informacionais muito bem estabelecidos entre a OMS e os Estados-membros, então, olhar para isso dentro para a questão do compartilhamento envolve também entender esse contexto maior. Quando a gente vai tentar olhar para isso historicamente, a gente começa a ver essa questão, a ideia do compartilhamento de dados sendo provocado desde 2015 na emergência do Ebola. Vários relatórios, a OMS já começava a discutir isso, inclusive já pensando no desenvolvimento de normas globais para essa questão de compartilhamento nesses períodos de emergência em saúde pública. Mas o que se percebe lá em 2015 é que tinha falta de dados em tempo real, não tinha compartilhamento entre grupos, houve muito atraso por questões de publicação científica, ainda falando, né, de uma comunicação mais tradicional, científica. Então, isso é uma lição já deixada pela epidemia do Ebola. No Zika, a gente já vê uma outra situação, já vê outros grupos, outros atores desse campo científico discutindo, chamando, né, os pesquisadores, não espere para compartilhar seus dados, e inclusive já também questionando, porque nesse momento já existiam várias dessas políticas, como a Viviane citou, do NIH, o Horizonte 2020 já né, trabalhando, e com o programa anterior, que já, de alguma forma, já começava a falar de dados, então, para testar essas políticas de dados. Mas a conclusão que a gente teve, que eu vi durante o meu trabalho é que a abertura não foi uma situação tão ampla, inclusive por questões de infraestrutura, né, mas um compartilhamento moderado e uma colaboração muito forte aconteceram, né, com troca de dados durante esse período. E aí agora a gente chega na situação da Covid e a pergunta continua, né? Como é que isso está acontecendo, né? Quais são as principais iniciativas? E quais, aqui nesse trabalho específico, como eu falei para vocês, que são resultados parciais, eu olhei coletei de outras fontes, mas aqui especificamente a gente focou nas condições de depósito, acesso e uso dos dados, né? A gente queria entender isso. Principalmente entendendo assim, que condições de abertura de dados envolve permissão para obter e visualizar dados, permissão para admissão de dados em repositórios, em plataformas, e licenças favoráveis ao reuso dos dados, né? A falta de atendimento a qualquer uma dessas condições, ela pode limitar a circulação dos dados numa emergência em saúde pública de importância internacional. Então, a gente, né, nessa etapa do trabalho, nessa primeira etapa do trabalho, a gente pesquisou no Hit Data, né, a gente
coletou dados em janeiro, e a gente pesquisou, usou como termo de busca Covid-19, e aí a gente encontrou ali, né, repositórios que tinham esse termo, né, Covid-19, indexados, né, lá nesse diretório internacional, né, global, que tem toda uma curadoria, né, e todo um processo de admissão das plataformas, né, dentro desse diretório global. Nós encontramos 65 infraestruturas, nesse especificamente, o trabalho completo a gente encontrou 117, mas aqui nesse especificamente a gente encontrou 65 infraestruturas de dados, né, com esse termo indexado, e a gente recuperou os dados a partir dos filtros que o próprio diretório já tem, né, já disponibiliza. Então, a gente olhou para os filtros de acesso aos dados, restrições aos dados, acesso a banco de dados, restrição a banco de dados, licenças de banco de dados, licença de dados, upload de dados e restrição de upload de dados. A primeira questão que a gente já coloca, assim, que é importante, que a gente viu com a pesquisa, que já houve um avanço muito grande, pelo menos no número de plataformas indexadas de temas de emergência, né? Por exemplo, se você vê a Ebola, a gente tem 3 resultados e Zika a gente tem 1, e Covid aqui em janeiro a gente tinha 65, agora acho que já tem 69. As principais plataformas que aparecem, né, nessa busca, nesse resultado, tem plataformas temáticas, né, tem plataformas que foram criadas especificamente para a questão, agruparam outras plataformas que já existiam e aí criaram diretórios também, né, de busca para a questão da Covid. Vimos ferramentas que já são usadas em outras emergências, também em outras situações, para compartilhamento, né, como resultado dessa busca lá, algumas bem tradicionais, por exemplo, o GenBank, o HDX também é tradicional, né, ele é para dados de crises humanitárias. E, inclusive, aqui eu coloco até uma iniciativa brasileira que aparece nessa busca, né, que é a iniciativa que vem sendo desenvolvida pela FAPESP, junto, né, com a USP e com outras instituições paulistas. O que a gente observa, né, ainda a grande predominância americana, né, dos Estados Unidos, das regiões que têm participação no desenvolvimento dessas infraestruturas para compartilhamento. Muitas delas, vocês vão ver que os números, né, são maiores do que 65, porque muitas delas têm participação mais do que um país, e umas se declaram internacional, né? Por exemplo, a AMS, tem outras entidades que são internacionais dentro da declaração lá do diretório, do Retrodata. Então, a gente continua vendo que Estados Unidos, né, Europa, ainda mantém, né, essa hegemonia das infraestruturas de dados. Em relação, né, à questão do depósito, né, da admissão de dados e banco de dados, aqui eu reuni, então, os filtros, né, e trabalhei os dados que eu encontrei ali, a gente percebe que para upload de dados, né, para depósitos, ainda o maior resultado é restrito. Então, a maioria dessas plataformas, elas não aceitam, né, o depósito de dados, a maioria das plataformas ali disponíveis. E restrição de upload, dessas que tem, né, restrição, 55 envolvem cadastro, né? Não é livre, você tem que fazer um cadastro, algumas vezes você tem que ter alguma filiação institucional, e o que me deixou bastante intrigada, algumas, inclusive, colocam a questão de taxa, né? E aí eu sempre fico pensando, né, na questão do acesso aberto, nas lições do acesso aberto que o acesso aberto nos trazem, com as questões de APC. Então, para a gente foi bastante interessante olhar para isso e tentar entender, né, que lições o acesso aberto pode nos mostrar e o quanto que a gente precisa ficar atento em relação à questão dos dados também. Na categoria acesso aos dados, né, e aí juntando aqui banco de dados e dados, me parece muito positivo quando a gente vê esse resultado aqui, acesso aos bancos de dados, 97% deles é aberto. Mas vocês vão ver como na saúde a gente chama isso
me parece um pouco um falso positivo, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em relação a esses restritos, né, 67% envolve cadastro, outros não mencionam dentro lá né, do formulário que o Retrodata oferece para os depositantes de informações dentro do diretório. Em relação ao acesso aos dados, aqui, né, ainda, né, também é aberto, né, o maior número, mas tem uma grande quantidade, eu considero grande quantidade ainda restrito, mas isso também tem uma particularidade do campo da saúde. A saúde é um campo que envolve muita informação restrita, dados pessoais, dados identificados. A gente tem LGPD no Brasil e a lei também europeia, então na saúde a gente também não pode deixar de lembrar que existem muitas questões que são restritas. Em relação ao acesso aos dados, de restrição, esses que são restritos, de novo, 37% envolvem cadastro, 17% envolve uma taxa requerida e, de alguma forma, filiação institucional. Algumas plataformas são feitas dentro de consórcios, então você tem que estar dentro desse consórcio para você fazer, né, para você ter acesso ou para você fazer, inclusive, o upload de dados. Tem uma série de questões que envolvem né, essa restrição. Né, essa restrição, você tem uma série de questões que você pode ou não ter acesso ou upload. Aí, quando eu falei que podia ser um falso positivo, tá, estou terminando já. Quando eu falei que podia ser um falso positivo, é porque quando a gente olha lá, me parece que é aberto, mas se não tem a licença adequada por reuso de dados, né, fica comprometido, quando eu falei lá na frente que precisava daqueles 3 níveis para que realmente considerássemos um dado aberto, né? E aí, quando você tem copyright, né, na mesma proporção, né, de outro que não indica, né, como maiores índices, para o banco de dados e também para a questão das licenças, para os dados, me parece que então que aquele aberto lá pode não ser tão aberto assim por questões de licença para reuso desses dados. Como considerações finais, então, a gente, né, aqui parciais, né, para esse trabalho específico aqui, a gente colocou que precisava a necessidade de avançar nessas discussões, olhar isso com uma lupa maior, e aí toda a discussão que envolve FAIR, né, as questões de avaliação a partir do FAIR podem contribuir bastante, né, nessa lupa para olhar para essas infraestruturas, mas não só isso, né, envolvendo questões que envolvem acessibilidade, inclusão, porque, né, a gente está falando também de acesso e acesso para todos, né? Até aqueles que têm, de alguma forma, alguma deficiência. Então, acho que tem várias questões a partir desse trabalho que podem ser ainda aprofundadas. Obrigada, e a gente fica à disposição. Obrigada, Vanessa. Realmente, a utilização do R3Data, né, ele é uma das ferramentas que a gente tem hoje para fazer esses levantamentos de repositórios, né? E ele está sendo incrementado dia a dia, né? Bem, eu agradeço, então, por todas as apresentações e tem aqui algumas perguntas, tá? Eu vou começar por uma pergunta para a Vanessa. Sua pesquisa é muito oportuna. Se puder falar um pouco, é da Simone, né? Minha querida Simone. Se puder falar um pouco sobre o que seria infraestrutura em seu trabalho e se poderíamos dizer que seria um sinônimo de plataforma, por exemplo. Né, Catarina? Simone, essa foi uma questão crucial que aparece no resultado final. Como eu falei, esse daqui é um resultado parcial, que a gente estava olhando especificamente algumas condições, mas assim, esse é um ponto crucial para o trabalho, quando a gente começou a olhar lá e a gente viu, né, que apesar de ser um diretório de repositórios, nem tudo que está ali é repositório, por exemplo. E aí envolve, então, toda uma discussão conceitual do que é repositório, do que é plataforma, né? E aí a gente preferiu, então, chamar de infraestruturas, porque, assim, a gente está olhando ali para um universo que me parece que não é que é mais complexo do que se pensa quando a gente fala em repositório. E
pelo menos no meu trabalho, no outro trabalho que, que a gente vai, inclusive, publicar agora, a gente fez algumas categorias de plataforma, Simone, porque, assim, não é só plataforma de dados também, a maioria delas, você tem plataforma de visualização, inclusive plataformas de serviço, você vê que algumas delas têm, inclusive, serviços associados a essa questão da infraestrutura. Então, de alguma forma, fica muito restrito quando a gente fala em repositório e, por isso, a gente procurou chamar isso de infraestrutura, mas vai ser melhor detalhado depois no relato da pesquisa final, Simone, mas é uma questão bem importante para a pesquisa. Vanessa, eu acho assim, que realmente a pergunta da Simone e da tua colocação de que realmente a gente tem que rever todos esses conceitos e entender melhor, né, conceituar todas essas plataformas, como tu colocaste bem, que realmente a gente tinha os repositórios institucionais, agora os repositórios de dados, mas afinal é também institucional, e tem e também os provedores de serviços, que muitas vezes se chamam de repositórios, né, mas na verdade são agregadores ou de alguma outra forma. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Patrícia, né, para a Deise. O portal tem intenção de atuar em alguma frente de combate a fake news e desinformação em saúde relacionada à Covid-19? Se sim, como podemos colaborar? Obrigada pela pergunta, Patrícia, assim, sendo bem sintética e depois estando aberta para a gente poder conversar nos bastidores. Justamente a plataforma, o portal foi pensado justamente em combate à infodemia, para que o processo, todas as informações, elas são respaldadas por um processo. A nossa equipe é uma equipe grande e é uma equipe, como já falei, multidisciplinar. Então, toda a informação que entra, toda a documentação que entra, ela é passada por um processo, por um crivo de seleção, e só entram ali informações respaldadas, informações certificadas. Fake news não há espaço. A OPS trabalha fortemente, a OMS, no combate à fake news, no combate à infodemia. Essa informação que, na verdade, desestabiliza, desinforma e não colabora com a saúde dos povos. Então, a premissa é trabalhar com informação certificada, informação de qualidade respaldada. Não sei se eu consegui responder sendo muito rapidinha, porque eu sei que a gente tem problema com o tempo. Acho que é bem isso, né? Que tem que... Esse é um problema mundial, né? Não é só nosso aqui do Brasil, né? E realmente tem que trabalhar para combater esse tipo de desinformação. Bem, tem mais alguma pergunta? Vamos ver, acho que não, acho que eu não perdi nenhuma. Se por acaso os autores, os trabalhos viram alguma, acho que não. Algumas até, acho que já responderam aqui no chat. Bem, pessoal, então eu vou encerrar essa mesa, né, de comunicações, a segunda mesa de comunicações. Logo em seguida terá, então, tem um pequeno intervalo e depois as fechacuchas, 3, né, com a professora Silvana Vidotti como moderadora. Se Raquel queres dar alguma informação, eu já agradeço, tá? Por ter participado dessa mesa. Muito obrigada e obrigada a todas as apresentações.